Rinoplastia e rinomodelação. Hoje é um tema muito comum essa discussão do que vale a pena, quais são as vantagens e desvantagens de cada procedimento e, na verdade, o que é cada procedimento. Esse é um tema muito comum no nosso consultório de rinoplastia. Eu sou Ricardo Cruz, sou cirurgião plástico, especialista em cirurgias de face e cirurgias do nariz, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Claro que é muito tentador a gente querer grandes mudanças com pequenos procedimentos ou procedimentos teoricamente menos invasivos. Então, talvez seja por isso que a ideia de rinomodelação, desse termo, ter ficado tão atraente aos nossos pacientes, o que acaba fazendo com que muitos pacientes que chegam ao nosso consultório para fazer uma cirurgia no nariz já tenham passado por procedimentos teoricamente menos invasivos antes de se submeterem à cirurgia. Então, é essa discussão sobre rinoplastia e rinomodelação que a gente vai falar hoje. E vamos abordar vários aspectos. Para a gente começar, eu acho que vale a pena a gente definir o que é cada um. Bom, a rinoplastia é uma cirurgia no nariz, é um procedimento cirúrgico. E existem várias técnicas, rinoplastia estruturada, rinoplastia preservadora, usar técnica ultrassônica, técnica clássica, enfim, é um procedimento cirúrgico na qual a gente vai fazer várias mudanças, tanto na cartilagem, quanto no osso, quanto nos ligamentos, em toda a estrutura nasal, para a gente ter um resultado funcional e estético. E rinomodelação? Bom, rinomodelação acabou ficando um tema em voga, mas na verdade ele é muito abrangente, termo muito comercial e que não define o que vai ser feito no procedimento. Tanto que essa é uma das grandes dificuldades que nossos pacientes chegam, porque só dizem que fizeram rinomodelação, mas umas fizeram preenchimento definitivos, outros preenchimentos temporários, outras usaram procedimentos com fios, outras colocaram até próteses sem saber, mas simplesmente disseram que foi feita uma rinomodelação. Então é importante essa definição para que isso fique muito claro. Então acabou-se que esse termo ele abrange vários procedimentos que teoricamente seriam menos invasivos, feitos em ambientes não cirúrgicos, o que não é um fator de segurança, até em termos de infecção, que acaba abrangendo qualquer um desses procedimentos. Mas e aí? Qual é a vantagem? Bom, como eu comecei falando, é muito interessante, muito atrativo você querer fazer umas mudanças, ir num consultório e sair com os procedimentos feitos. Mas, se isso fosse tão bom, a gente não precisaria da rinoplastia, né? E a rinoplastia é sim uma ciência muito bem estruturada, muito bem sedimentada cientificamente por cirurgiões plásticos. Porém, claro que a gente sempre quer mais através de menos. Então, cada vez mais os pacientes tentam fazer uma rinomodelação, teoricamente até um baixo custo, que a gente não sabe, ao final de contas, se isso vai ser tão baixo, porque acaba fazendo vários procedimentos, mas quer as mesmas mudanças, o que uma cirurgia traria para ela, e talvez até com menos esforço, às vezes até se você somar os custos, ele acaba sendo até mais baixo. Falando de rinomodelação, ela pode ser feita hoje em dia com preenchimentos temporários, como ácido hialurônico, preenchimentos definitivos, mais comumente o PMMA. Porém, muitas vezes, muitos pacientes acabam fazendo procedimentos na qual cortam o nariz, abrem o nariz, descolam e usam fios. E qual é o grande problema desses procedimentos quando você realmente precisa e tem indicação de uma rinoplastia? Bom, vou usar um pequeno modelo como exemplo. Aqui a gente tem um nariz. Então, o nariz ele é pele, que cobre uma parte óssea e uma parte cartilaginosa. Quando às cegas a gente começa a passar fios e puxar essas cartilagens para afinar, por exemplo, o nariz, esses fios podem colabar uma válvula, ou seja, trazendo um problema funcional. Eles podem rasgar uma cartilagem dessa, que vai atrapalhar uma futura cirurgia. Ou pior, ainda causam uma fibrose muito extensa e muito forte, que vai mudar o formato, deformar o nariz e que vai acabar com os planos anatômicos. Ou seja, praticamente esses pacientes que chegam até a gente feitos com esse tipo de procedimento, eles deixam de ser uma rinoplastia primária, que seria uma rinoplastia feita pela primeira vez, onde nunca foi tocado os planos anatômicos, e passam a ser considerados uma rinoplastia secundária. É como se o paciente já tivesse operado o nariz, ou até pior, porque algumas cartilagens estão destruídas e muita fibrose cobrindo o contorno dessas cartilagens. Então, é muito importante a gente avaliar o quanto vale a pena. Eu acho que a chamada rinomodelação ela é muito interessante para pequenas irregularidades, até mesmo num pós-operatório de rinoplastia. Você preencher alguma coisa,
você botar um pouquinho de volume onde faltou, mas não faz sentido hoje em dia, ainda não tem nenhum procedimento desse tipo que consiga afinar uma pirâmide óssea, por exemplo, afinar um osso, como na rinoplastia ultrassônica. Não tem nenhum que vá afinar a sua ponta nasal sem destruir a estrutura dela e sem causar retrações no futuro. Então, ele é interessante para pequenas coisas. Por exemplo, se eu tenho uma ponta muito baixa, eu posso tentar com preenchimentos e fios levantar a ponta, mas isso vai impactar no resto do nariz também. E nariz é proporção, a gente precisa ter proporção. Se a gente levanta um pouco, a gente tem que adaptar o dorso à nova ponta, ou, por exemplo, até as larguras do nariz. Então, esses procedimentos não têm essa capacidade. Nesses casos, está indicado realmente a cirurgia, que é a rinoplastia, na qual a gente vai atuar nessas estruturas. Então, hoje em dia, na minha opinião, as indicações de rinomodelação, elas são para pequenas irregularidades, pequenos refinamentos. E aí tudo bem, se for bem indicada e bem executada, ela é bem-vinda, mas ela não tem ainda nenhum procedimento desse tipo que substitua uma cirurgia bem feita, especialmente se você quer um resultado duradouro. Por exemplo, como é que você vai levantar uma ponta com ácido hialurônico, que funciona tipo um gel? Vai levantar momentaneamente, talvez um pouco, mas essa estrutura não vai se sustentar. Uma prótese também tem um risco aumentado de infecções e apenas colocar uma prótese sem mudar os formatos e ângulos da ponta nasal podem deixar um resultado muito inestético, ou seja, um resultado muito artificial. Em resumo, vale a pena sempre um planejamento, ouvir um profissional, um cirurgião plástico experiente em cirurgia do nariz, para você ter a melhor opção. Às vezes, o caminho mais rápido, ele acaba sendo mais trabalhoso no futuro, ou até pode impossibilitar o melhor resultado que você teria com uma cirurgia. Se você tem um nariz que nunca foi mexido, ele vai funcionar muito melhor numa cirurgia do que um nariz que já foi totalmente mexido, porque os planos anatômicos já não existem mais como antes. Aquelas cartilagens que eu mostrei já estão modificadas ou às vezes até ausentes, como vários casos que eu pego aqui no nosso consultório. Então, sempre pense, planeje, procure o cirurgião plástico que tenha experiência nisso para tomar a melhor decisão em relação à rinoplastia e rinomodelação. Se esse tema é pertinente, se você acha que vale a pena de conversar mais sobre isso, comenta aqui pra gente. Se tem alguém que você conhece ou você mesmo, encaminhe esse vídeo para essa pessoa que vai se beneficiar desse vídeo. E se quiser fazer um planejamento para a sua cirurgia e tirar esse tipo de dúvida, fala com a minha equipe que a gente vai agendar uma consulta e fazer todo o planejamento da sua rinoplastia. E se for o caso, uma pequena rinomodelação, porém em casos muito restritos. Até o próximo vídeo.